região. Inicialmente, também gostaria de posicionar aqui a colocação da Delegacia de Trânsito na estrutura da Polícia Civil. Minas Gerais é o único estado ainda da federação onde a Polícia Civil é responsável pelo DETRAN, pelo Departamento de Trânsito. E Governador Valadares está com a 5ª CIRETRAN, ou seja, 5ª Circunscrição Regional de Trânsito, que se divide. Uma parte da CIRETRAN é responsável pela habilitação e controle de condutores e autoescolas, centros de formação de condutores. Está sob a responsabilidade do Dr. Rômulo Quintino, delegado de polícia. E a outra parte, a que me toca, é a Delegacia de Trânsito, responsável pelo registro e licenciamento de veículos automotores. Então é importante que a comunidade saiba distinguir que em Governador Valadares a CIRETRAN está dividida nesses dois aspectos. Com relação à nossa condição de trabalho, lamentavelmente a demanda de Governador Valadares é extremamente superior às nossas condições de atendimento. Uma procura muito grande para um número de funcionários reduzidos. Lembrando que os funcionários do setor de trânsito eles têm que ser funcionários especializados naquele tipo de trabalho, porque a documentação de trânsito, que é exigida como porte obrigatório, ela passa por uma série de etapas na sua conferência. Então, como está a Delegacia de Trânsito hoje? Nós estamos à frente da delegacia há 4 meses, recebemos a delegacia num pós-greve da Polícia Civil, que infelizmente muitas pessoas se recordam, com um acúmulo de documentação muito grande, mas graças a Deus conseguimos, com uma equipe formidável, reduzir esse número de pendências de documentos. Estamos trabalhando para cada vez mais melhorar o atendimento à nossa população. Muito bem, doutor Marcelo, algumas perguntas estão chegando aqui para a gente e nós vamos procurar atender o máximo possível. Vamos procurar também ser sintetizado nessas respostas, tá, doutor? Perfeito. Primeiro, veículo quando apreendido, o condutor pode, retirar ou precisa do despachante para fazer a negociação? Valdecir do Atalaia. Ele não só pode, como deve ser o próprio responsável pelo veículo, o próprio proprietário do veículo. As normas do trânsito são claras. Se ele não puder pessoalmente fazer o procedimento de retirada do veículo, ele pode optar por um procurador, um instrumento de procuração, ou também pelo despachante. Não há obrigatoriedade que seja um despachante. O despachante ele é um funcionário que ajuda ao funcionamento da delegacia de trânsito, mas não tem que ser, no caso de veículo próprio, a pessoa procurada para a liberação. Então não necessariamente necessita do despachante, a pessoa mesmo pode ser. Exatamente. Fazer, não é isso? A moto não foi transferida, não tem o recibo e está recebendo as multas. E quem comprou o veículo não quer fazer a transferência. Ou seja, eu vendi a moto para a pessoa não quer fazer a transferência e está chegando multas em meu nome, vamos supor. O que eu devo fazer? Esse é o Jonas do bairro Vila Mariana, doutor. Jonas deve procurar imediatamente a delegacia de trânsito, de posse do seu recibo datado e assinado, uma cópia do recibo, e fazer uma comunicação de vendas. A partir deste momento da comunicação de venda, ele não é mais solidário às multas que forem sendo lançadas para aquele veículo. Passa a ser do proprietário, do adquirente. Muito bem. Essa é uma pergunta um tanto quanto, digamos assim, né, bem estranha, poderia dizer. Agente penitenciário e oficiais de justiça que andam sem carteira e não são multados, como denunciar? Me parece que a denúncia já acabou de ser feita ao ar, né, ao vivo. Se existem essas pessoas que estão tendo algum tipo de fiscalização inadequada, cabe aí à Polícia Preventiva, à Polícia Militar, aos órgãos de fiscalização veicular nas ruas, tomar esse cuidado. Ninguém é diferente com efeito de portar documento. Nem o policial, nem o oficial de justiça, nenhum funcionário público, servidor público, ele está isento da apresentação da sua Carteira Nacional de Habilitação. Então, portanto, é uma obrigação em todo o território nacional, independentemente de quem quer que seja. Exatamente. Independente do cargo, da função ocupada, isso é uma obrigação, inclusive uma obrigação moral desses detentores de cargo ou de serviço público, porque tem que dar o exemplo. Inclusive também uma responsabilidade da Polícia Militar, que às vezes passa a vista grossa em cima do assunto. Eu tenho observado, já encontrei situações como essa, e a Polícia Militar tem que ser imparcial nesse caso. Não é só o cidadão comum, não. Inclusive aquele que também tem, até mesmo, digamos, como o senhor mesmo disse anteriormente aí, tem um cargo, né, um oficial de justiça,
que quer que seja. E se você me permite, Kennedy, até para poder aclarar um pouco mais esse assunto das fiscalizações no trânsito, que vulgarmente as pessoas chamam de blitz, né? Blitz tem um sentido diferenciado da fiscalização. Mas o que acontece em Governador Valadares hoje, de uma maneira bastante incidente, são as fiscalizações e as pessoas que estão em dia com a sua documentação pessoal e com a documentação do veículo, com o estado do veículo, elas não precisam se preocupar porque as fiscalizações são para o nosso benefício, não só com relação ao sentido arrecadatório do Estado, mas também para garantir que os veículos que estejam em circulação sejam veículos aptos a essa circulação. Então, o condutor de veículo que está tranquilo com a sua documentação, que está tranquilo com a manutenção de seu veículo, do seu documento pessoal, ele não precisa ficar receoso. Isso é muito importante, que as fiscalizações sejam mantidas. Houve uma pergunta recente para mim na delegacia se havia uma posição do Código de Trânsito Brasileiro a respeito de horário de fiscalização. Não existe. As fiscalizações podem acontecer em qualquer hora do dia ou da noite, e isso é para a tranquilidade, para a segurança da população. Inclusive, essa é uma das perguntas que estava em pauta, doutor. Até onde é legal a blitz? Ela é uma arma, um instrumento da Polícia Militar, pode ser utilizada legalmente em qualquer horário? Em qualquer horário. O Código de Trânsito ele não impede a realização de blitz em determinado horário, em fiscalização em determinado horário. O que, obviamente, se exige é uma questão de bom senso e de bastante cuidado do agente que está trabalhando no trânsito para ele não exceder daquilo que lhe é de autoridade. Então, o tratamento com educação é fundamental. E, óbvio, com respeito a técnicas policiais, algumas situações vão exigir uma técnica policial mais depurada, mais arriscada, mas isso só quando houver uma suspeição, por exemplo, do veículo está transportando arma de fogo, bandidos, criminosos. Então, esse tipo de vistoria ele é mais pesado. Nós tivemos, inclusive, uma pessoa que teria ligado para a produção e teria nos contado essa história, que foi perseguida por um militar numa moto, e ele deu a ela a ordem para que descesse da moto. Ela é uma moça, tá certo? E ela se sentiu constrangida, inibida e recuada diante da atitude do militar que segurava a arma e pediu que ela descesse da moto. Ela, no tanto, por ser uma mulher, não apresentava tanta, digamos, né, tanto perigo assim. Até onde a Polícia Militar tem esse direito de fazer? Talvez não seja essa pergunta para o senhor, talvez não seja o senhor quem tenha que responder. Mas isso fica aí lançado no ar, a gente vai convidando também o comando da Polícia Militar para estar aqui semana que vem, para também estar defendendo, né, a parte que interessa e esclarecendo algumas dúvidas ao telespectador. A pergunta é: pilotar sem chinelo, descalço, pode ser multado? José Rocha, do Altinópolis. Olha, a legislação ela prevê a infração como estar indevidamente calçado. Ela não fala em estar indevidamente descalço. Então, estando descalço, há uma irregularidade para pilotar, porque o que se busca no Código de Trânsito Brasileiro é exatamente a segurança do piloto ou do condutor do veículo. Não é adequado, então, pilotar descalço, sujeitando-se, então, à multa, respectivamente. Mas a pergunta aqui parece estar assim, mais voltada para uma escola, uma autoescola, eu creio. Não sei se o senhor poderia responder. Por que quando está fazendo manobras é proibido se continuar e quando se faz escame, é obrigatório a recontinuar para aprovação? Recontínua? Não entendi bem o sentido dessa pergunta, mas eu vou pular ela, que eu quero esclarecimento sobre ela. Depois do intervalo a gente vai estar falando com o doutor sobre isso. Se o próprio condutor pode fazer a transferência dos documentos, isso nós claro. Não há necessidade de fazer. Houve uma polêmica muito grande na época da greve, sim, né, que foi lançada uma cartilha aí de que não haveria necessidade de você fazer a transferência do seu carro através de um despachante. A gente mesmo poderia fazer através de um site. Isso é verdade? É verdadeiro. Vamos deixar claro o seguinte: os despachantes são funcionários extremamente importantes para o serviço de trânsito das cidades. Eles são concursados, fazem uma prova de avaliação de seus conhecimentos e são preparados para a realização de os vários documentos ligados à área de trânsito. Mas isso não quer dizer que o próprio dono do veículo ele não possa resolver os seus problemas. Ele não pode resolver para terceiros, porque senão ele estaria realizando uma atividade despachante. E as dúvidas devem ser tiradas e podem ser tiradas no site do detranet.mg.gov.br. Esse site é acessível a todo mundo e tem todos os esclarecimentos